Que Deus renove suas forças, que Deus renove a sua mente, te dê entendimento, sabedoria, que você venha desfrutar do melhor de Deus. Lembrando que o Senhor disse através do profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ali eu creio que o Senhor falava com Isaías não apenas em deixar entrar num ouvido e sair no outro, porque não adianta você, como um funcionário, ouvir as instruções do seu patrão e não colocá-las em prática. Você, como filho, ouvir as ordens do seu pai e não obedecê-las. Você ouvir a direção de um instrutor, de um professor e não viver aquilo que ele está te instruindo. Então, assim é a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Tanto que Jesus assemelhou ao ouvinte da palavra e praticante aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando a casa está construída sobre a rocha, pode vir a chuva, transbordar os rios, soprar fortemente os ventos, mas a casa vai ficar de pé, porque ela não foi construída num lugar qualquer. Esse é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Mas em contrapartida, Jesus usou o exemplo daquele que também ouve, mas não vive, não põe em prática, não obedece. É semelhante a um homem que edificou a sua linda construção sobre a areia. E quando descer a mesma chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, grande será a sua queda. Como diz um ditado, né? Entra no ouvido e sai no outro. Não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença é você viver o que você aprendeu. Aí sim você vai ver a diferença. E Deus te chama para viver a diferença. E hoje os dias são difíceis. São muitas pessoas que têm tido a oportunidade de ouvir acerca de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Mas se você não vivê-la, não vai mudar em nada a sua vida. E eu quero compartilhar com você essa passagem desse aconselhamento desse pai na fé de Timóteo, que foi Paulo. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, Paulo deixou claro ao seu querido aluno, ao seu querido filho na fé, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, é como se Paulo estivesse dizendo, independente dos outros, do que falam, do que pensam, do que querem, mas você, Timóteo, é com você. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E aí, voltando no último versículo do capítulo 3, ainda nesta carta, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Não adianta você ouvir e não viver. Você aprender o que deve ser feito e não fazer. Como Paulo disse a Timóteo há tantos anos atrás, nós estamos vivendo esse tempo. Pessoas que sentem como que coceiras nos ouvidos, porque a palavra confronta, a palavra ela gera um conflito entre as obras da carne e o desejo do Espírito de Deus. Mas nós precisamos ceder à voz do Espírito de Deus e entender que a palavra de Deus não é uma palavra qualquer, que ela não vai mudar a minha vida se eu apenas ouvi-la, mas a palavra de Deus ela é a verdade que liberta. Não é à toa que Jesus disse aos religiosos daquela época: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra tem poder de abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, adestrar as nossas mãos para a batalha e nos ensinar a viver com qualidade e sabedoria, de forma limpa, cabeça erguida, olho no olho, olhando para o alto. Uma vida de um caráter aprovado. Uma vida que dê orgulho aos seus pais, ao seu cônjuge, aos seus filhos. Uma vida de servir. Uma vida de bom testemunho. Uma vida que agrade a Deus, que atraia a atenção do Criador. Deus te chama para viver uma nova vida. Uma vida restaurada, uma vida transformada. Uma vida restaurada. O Deus que criou as flores com tanta perfeição, carinho, tantos detalhes. É o Deus que te criou. E não te criou de qualquer jeito. Não te fez a semelhança de flores, de animais, dos elementos maravilhosos da natureza, não. Mas a imagem e semelhança dele para se parecer com ele. Para que todos vejam ele na sua vida. Uma vida que vale a pena ser vivida e lá no fim você não vai se arrepender, chorar, se lamentar e dizer: eu me arrependo, só me arrependo. Eu errei tanto, eu fiz tanta besteira, não valeu a pena. Mas pelo contrário, uma vida que, como Paulo, você vai ter a alegria e o prazer de dizer: valeu a pena. Eu combati o bom combate. E eu cheguei até o fim, eu encerrei a carreira e, acima de tudo, eu guardei. Eu não perdi a minha fé. Que você tenha prazer de viver. Que você desfrute da vida verdadeira. Que Jesus pagou um alto preço para você viver. Não apenas aqui nessa terra, porque Paulo ele disse que se ele esperasse em Cristo somente nas coisas dessa terra, desse mundo, ele seria de todos os mais miseráveis. Mas entendendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem o que Deus já preparou para aqueles que o amam. Riquezas nos céus, na glória com Deus. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não ter alegria, prazer, satisfação. Mas quando nós aprendemos de fato a importância da palavra, ainda que ela, como eu disse, gere confronto, conflito entre a carne e o espírito, mas vale a pena desfrutar dessa palavra, desfrutar das maravilhas de Deus, de obedecer e provar o quanto Ele é bom. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça, que você escolha Deus, que você tenha sabedoria para escolher a melhor parte e desfrutar dessa escolha aqui e por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que suas vestes sejam sempre brancas como a neve e você esteja pronto para a vinda do Senhor. Amém?